Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 43. Considere um pentágono regular ABCDE de lado 1. Tomando os pontos médios de seus lados, constrói-se um pentágono FGHJ como na figura abaixo. A medida do lado do pentágono FGHJ é... Então, nós temos o pentágono maior ABCDE, os lados dele medem 1, é um pentágono regular, então todos os lados vão ter a mesma medida, todos os ângulos internos vão ter a mesma medida. Nós temos aqui os pontos médios dos lados desse pentágono. Os pontos médios são vértices de um pentágono menor, FGHJ. A questão quer saber qual é a medida do lado desse pentágono. Podemos escolher qualquer lado para resolver a questão. Então, de cara, o que eu já sei sobre essa figura? Bom, se esses pontos aqui são os pontos médios, significa que eles dividem os segmentos na metade. Então, por exemplo, esse segmento DH aqui vai medir 1/2, o segmento HC vai medir 1/2 também. O H está dividindo na metade. A mesma coisa aqui, o segmento CG vai medir 1/2, o segmento BG vai medir 1/2 e assim por diante. E qual é a medida desses ângulos internos do pentágono ABCDE? Bom, qual é a soma de todos os ângulos internos de um pentágono? É só usar a fórmula n-2 vezes 180 graus, onde n é o número de lados, certo? Então, 5 menos 2 é 3, vezes 180, 540 graus, dividindo por 5 ângulos internos iguais, já que é um pentágono regular, 108 graus. Então, cada um desses ângulos mede 108 graus. Se estiver ruim de ver, eu recomendo que você assista ao vídeo em tela cheia e na resolução HD. Agora, vamos escolher esse triângulo aqui, o triângulo HGC. Ele é um triângulo isósceles, certo? Um triângulo isósceles tem dois lados que medem 1/2. E vamos chamar a medida do lado HG de x. Então, é só determinar o x e eu vou ter a resposta da questão. O x é o lado do pentágono FGHIJ. Só cuidado que isso aqui não é um 68, é um 108 graus, certo? Então, esse triângulo é isósceles, tem dois lados com a mesma medida, logo, os seus ângulos da base vão ter a mesma medida também. Quanto que medem esses ângulos? Ora, o total do triângulo é 180 graus. Eu já tenho 108, faltam 72 graus. Dividindo por dois ângulos iguais, 36 graus cada ângulo. 36 graus. Muito bem, agora como que eu posso determinar o valor de x? A dica é que nas respostas você tem aqui seno, cosseno. De onde que vem esse seno, esse cosseno? Aí você deve lembrar da chamada lei dos senos. Tem um vídeo sobre a lei dos senos lá na reprodução trigonometria. É uma lei que é muito simples, válida para qualquer triângulo, que diz o seguinte, que a medida de um lado, vamos escolher o lado x, está para o seno do ângulo oposto. Então, seno de 108 graus, que é o oposto ao lado x, assim como a medida de outro lado do triângulo, vamos pegar esse 1/2, está para o seno do ângulo oposto a esse lado, ou seja, 36 graus. Então, seno de 36 graus. Muito simples essa lei, fácil de memorizar. Um lado está para o seno do ângulo oposto, assim como o outro lado está para o seno do ângulo oposto a esse outro lado. Então, x sobre seno de 108 é igual a 1/2 sobre seno de 36 graus. Basta isolar o x, então. Agora, podemos escrever isso assim, x sobre seno de 108 graus é igual a 1/2 dividido por seno de 36, é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes o seno de 36 graus. Podemos multiplicar aqui em forma de proporção, então nós ficamos com 2 vezes x vezes o seno de 36 graus é igual a 1 vez o seno de 108 graus. Ou seja, isolando x, nós vamos ficar com x é igual ao seno de 108 graus dividido por 2 vezes o seno de 36 graus. Agora, como é que nós podemos continuar essa questão aqui? Como é que eu vou dividir seno de 108 por seno de 36? Bom, aí você pode lembrar que 108 é suplementar ao ângulo de 72 graus, somando eles dá 180. E 72 graus é 2 vezes 36. Então, quem sabe eu consiga fazer alguma relação aí, alguma daquelas várias fórmulas que você aprende na trigonometria. Bom, 108 e 72 são ângulos suplementares. Você lembra que o seno de ângulos suplementares é igual. O seno de 108 graus é igual ao seno de 72 graus. Isso você lembra lá dos vídeos de redução ao primeiro quadrante. Você pode assistir na lista de reprodução trigonometria.
O seno de um ângulo é igual ao seno do suplemento desse ângulo. Por que isso? Vamos só revisar rapidamente. Olhando aqui na circunferência trigonométrica, certo? É um círculo de raio 1 centrado na origem. O que é o seno? O seno nada mais é do que a coordenada y de um ponto que determina um certo ângulo. Então, esse ponto aqui determina um ângulo de 108 graus. O seno de 108 graus nada mais é do que a altura desse ponto na circunferência trigonométrica, na circunferência unitária. Ora, mas esse ponto e esse outro ponto aqui têm a mesma altura. E esse ponto determina que ângulo na circunferência trigonométrica? Então, vamos pensar. Esse todo aqui é 108, isso aqui é 90 graus, certo? 90 graus. 108 nada mais é do que o ângulo de 90 mais 18. Então, esse pedacinho aqui mede 18 graus. Então, por simetria, esse ângulo aqui vai medir também 18 graus. Agora, pegando o total 90 e subtraindo esse 18, eu vou ter esse ângulo aqui, que mede 72 graus. Ou seja, a altura do ponto que determina 72 graus é igual à altura do ponto que determina 108 graus na circunferência. Isso significa que os seus senos são iguais, certo? Você pode revisar isso com mais calma lá nos vídeos de redução ao primeiro quadrante. Ou seja, seno de 108 é igual ao seno de 72. Isso está estabelecido. Agora, seno de 72 nada mais é do que o seno de 2 vezes 36 graus. E aí você lembra das fórmulas do arco duplo. O seno do dobro de um ângulo, então o seno de 2 vezes um ângulo alfa, nada mais é do que 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Então, o seno de 2 vezes 36 nada mais é do que 2 vezes o seno de 36 vezes o cosseno de 36 graus. Então, seno de 108 é igual a 2 vezes o seno de 36 vezes o cosseno de 36. Então, é só substituir aqui. Nós vamos ficar com 2 vezes o seno de 36 graus vezes o cosseno de 36 graus dividido por 2 vezes o seno de 36 graus. Isso aqui fica 1 e só sobra o cosseno de 36 graus. Então, o x é igual ao cosseno de 36 graus. Alternativa B. Uma questão um pouco difícil, porque você tinha que ter várias sacadas, digamos assim. Lembrar de usar a lei dos senos, lembrar que o seno de 108 é igual ao seno de 72, e usar a fórmula do arco duplo. Uma questão um pouco mais difícil. Então, vamos para a próxima. Acho que temos tempo ainda. Questão 44. Considere dois círculos concêntricos em um ponto O e de raios distintos. Dois segmentos de reta B e CD perpendiculares em O, como na figura abaixo. Então, nós temos aqui um círculo menor centrado em O e um círculo maior centrado em O também. O segmento AB e o segmento CD, que são, na verdade, os diâmetros dos círculos, são perpendiculares aqui em O. Sabendo que o ângulo ADB mede 30 graus e que o segmento AD mede 12, pode-se afirmar que os diâmetros dos círculos medem. Ele quer saber a medida dos diâmetros de cada círculo. O que ele nos diz? Que esse ângulo aqui, o ângulo ADB, mede 30 graus. Então, aqui nós temos 30 graus. E ele nos diz que o segmento AD mede 12. Mede 12. Vamos chamar essa medida OA de R1, é o raio da circunferência menor. É só multiplicar por 2 para saber o diâmetro. E vamos chamar essa medida aqui OD de R2. Só multiplicar por 2 para saber o diâmetro. Bom, agora, se esse lado AD mede 12, significa que o lado DB mede 12 unidades também, certo? Por que isso? Bom, você lembra que quando eu tenho uma circunferência, no caso eu tenho aqui uma circunferência, um ponto externo a ela, e a partir desse ponto externo, dois segmentos que são tangentes à circunferência, isso significa que o comprimento do segmento desse ponto até um ponto de tangência é igual ao comprimento desse ponto até o outro ponto de tangência. Então, eu tenho aqui o ponto D, dois segmentos tangentes, os comprimentos vão ser iguais. Ficou um pouco confuso do jeito que eu falei, certo? Mas é bem simples. Você tem um ponto, tem um círculo, e você traça dois segmentos tangentes. Então, partindo do ponto até o ponto de tangência nos dois segmentos, as medidas vão ser iguais. Essa medida vai ser igual a essa medida.
Você também poderia deduzir isso aqui por simetria, certo? Eu tenho aqui dois triângulos ADO e DOB, e eles são congruentes, então se esse lado mede 12, esse tem que medir 12 também. Seria uma outra forma de deduzir isso. Veja a importância de saber aqueles teoremas chatos lá, que estão lá na lista de reprodução, geometria, aliás, se você quiser revisar. Muito bem. Então, vamos determinar aqui as medidas R1 e R2. Como nós podemos começar? Vamos ver. Bom, nós sabemos que esse ângulo aqui vai medir 15 graus, certo? 15 graus, porque o segmento OD divide o ângulo de 30 graus ao meio, 15 graus, 15 graus. Também sabemos isso por simetria, né? Os dois ângulos são iguais, então os dois triângulos são iguais, então esses dois ângulos têm que ser iguais também. Então, vamos olhar aqui para esse triângulo ADO. Ele é retângulo, aqui tem um ângulo de 90 graus. Nós já temos 15 graus aqui, isso significa que esse ângulo só pode medir 75 graus, para fechar 180, certo? 15 mais 75, 90 mais 90, 180 graus. Então, bom, veja que esse R1 aqui nada mais é do que o cateto oposto a esse ângulo de 15 graus no triângulo ADO. Certo? Aqui no triângulo ADO, o segmento AO, ou seja, R1, é o cateto oposto a esse ângulo de 15 graus aqui. E eu sei a medida da hipotenusa desse triângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que mede 12. Qual é a relação trigonométrica, qual é a razão trigonométrica, melhor dizendo, que envolve cateto oposto e hipotenusa? Lembre-se do SOHCAHTOA. É o seno, certo? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, o seno de 15 graus é igual ao cateto oposto R1 dividido pela hipotenusa 12. Isso significa que R1 é igual a 12 vezes o seno de 15 graus. Mas R1 é o raio, eu quero saber o diâmetro, então tenho que multiplicar por 2. Eu vou ficar com, multiplicando aqui por 2, eu vou ter 24 vezes o seno de 15 graus. Então, aqui eu vou colocar, eu estou falando aqui do diâmetro. Então, tem que multiplicar por 2. Agora, vamos determinar a medida de R2. R2 é o cateto adjacente em relação a esse ângulo de 15 graus. Qual é a relação, qual é a razão trigonométrica, melhor dizendo, que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, o cosseno de 15 graus é igual ao R2, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que mede 12. Isso significa que R2 é igual a 12 vezes o cosseno de 15 graus, multiplicando por 2, que eu quero saber o diâmetro, não só o raio, 24 vezes o cosseno de 15 graus. Então, vamos ver. Qual é a resposta? Alternativa D, certo? 24 vezes o seno de 15 e 24 vezes o cosseno de 15. Lembrando que eu poderia ter usado esse ângulo aqui de 75 graus, certo? 75 graus. Vamos esquecer esse ângulo de 15 graus. Eu poderia ter feito a questão assim, olha, o R1 é o cateto adjacente ao ângulo de 15 graus, então eu vou usar o cosseno. Então, o cosseno de 75 graus é igual ao R1, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Isso significa que que o R1 é igual a 12 vezes o cosseno de 75 graus. Multiplicando por 2 para ter o diâmetro, eu vou ter 24 vezes o cosseno de 75 graus. Fazendo o mesmo raciocínio, usando esse ângulo de 75, eu chegaria no seguinte, que o R2 é igual a 12 vezes o seno de 75 graus. E, portanto, o diâmetro é 24 vezes o seno de 75 graus. E você chegaria aqui nas respostas e simplesmente não tem essa alternativa. E o que você faria nessa situação? Bom, seria só lembrar daquela regra básica da trigonometria, que o cosseno de um ângulo nada mais é do que o seno do complemento desse ângulo. Então, 24 vezes o cosseno de 75 nada mais é do que 24 vezes o seno de... Quanto que é o complemento de 75? 15 graus, é o que falta para 90. Da mesma forma, seno de 75 nada mais é do que o cosseno do complemento, cosseno de 15 graus. Então, você chegaria na mesma resposta. Isso só para o caso de você ter usado esse ângulo ao invés de usar esse ângulo aqui. Bom, acho que era isso, 14 minutos e pouco, então espero que você tenha gostado do vídeo e não perca o próximo. Até lá, então!